Boa noite a todos. Mais uma semana de live. Acho que a essa altura bastante gente já me conhece, mas vou me apresentar novamente. Eu sou Lia Riso, sou jornalista, sou socióloga, colaboro aqui com a Vogue e apresento as lives da campanha Infância Plena do Ministério Público do Trabalho. Nós temos feito essas campanhas desde junho deste ano, né, de 2022, o ano está chegando ao fim, já estou me confundindo. E essa é uma campanha de combate e erradicação ao trabalho infantil. Nós temos ao longo desses 6 meses conversado a respeito de várias temáticas que estão em volta, subtemáticas em volta do tema do trabalho infantil. Então nós já realizamos lives sobre o papel da mídia, sobre trabalho infantil doméstico, sobre o trabalho de crianças e adolescentes em plataformas de redes sociais. Tivemos uma live muito especial que falava da educação antirracista, da importância da educação antirracista no combate ao trabalho infantil. E hoje a gente tem uma conversa que eu considero, assim, de certa forma, uma continuidade dessa live da educação antirracista e, claro, de todo esse trabalho que a gente tem feito nos últimos 6 meses, que é um papo sobre o MPT na escola, um projeto do Ministério Público do Trabalho feito na comunidade escolar, porque a gente sabe que as escolas, os educadores têm um papel fundamental para reverter essa realidade em que hoje se encontram no Brasil quase 2 milhões de crianças e adolescentes. Eu vou ver se as nossas convidadas já estão conosco, ainda estão chegando, mas já adianto que mais uma vez a gente tem aí a companhia de 2 pessoas muito especiais. A Luísa Rodrigues, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, que vai contar para a gente como funciona esse projeto, que neste ano atingiu centenas, milhares de alunos, de adultos, de pessoas da comunidade escolar. E outra convidada, de quem eu sou pessoalmente muito fã, eu digo isso quase em todas as lives, né, gente? Tá parecendo que é um bando de conversa com gente que eu admiro, porque é mesmo. Mas esta pessoa em especial, professora Débora Garofalo, eu já sou fã de professores, sou filha de professor, sou alguém que acredita demais na educação. E a professora Débora, ela foi a primeira brasileira e sul-americana a ser a ser indicada e reconhecida pelo Global Teacher Prize, que é basicamente o Nobel da Educação no mundo. Não é pouca coisa. Vou olhar de novo aqui, vamos ver se elas estão chegando. A Luísa está aqui. Vamos lá, a Luísa entra. Pedir um pouco de paciência para vocês. Parece que a conexão hoje está meio esquisita, tá todo mundo dezembrando, né, gente? Olá, doutora Luísa, como vai? Seja bem-vinda. Obrigada, tá funcionando? Nunca participei numa live do Instagram. Uau! Então, vou estreia para você. Tá funcionando muito bem, você está belíssima, estou te vendo muito bem. Ó, vários corações subindo, várias notas 100. Eu fecho os comentários, eu sei que o pessoal às vezes reclama, mas é que pra gente que tá nessa dinâmica do papo é mais fácil, tá? A gente consegue se concentrar, mas tem como mandar perguntas e eu vou lendo ao longo das lives, tá? Luísa, vou te pedir 2 segundos aqui para ver se a gente já consegue convidar a professora Débora. Fiz uma breve apresentação, né, aí de vocês. Falei já de como eu, pessoalmente, sou uma entusiasta da educação, então essa é uma live muito especial. Professora Débora, bem-vinda! Muito obrigada, boa tarde. Que delícia estar aqui hoje com vocês. Boa tarde, doutora. Boa tarde, meninas. Acho que a doutora travou um pouquinho, mas é a conexão. Gente, até a conexão, dezembro de 2022, um ano de muitas emoções, tá todo mundo cansado, até a conexão. Mas, enfim, eu estava aqui comentando com quem já está nos assistindo, né? Essa é a 6ª live que a gente realiza dentro dessa campanha que vai durar um ano. E é uma live todas foram muito especiais, eu me emocionei em várias delas, mas essa eu acho que ela tem, assim, estamos fechando este 2022 com chave de ouro, porque a gente tem estatísticas, eu tenho certeza que cada um de nós conhece alguma história ou viveu uma história que comprova que se existe um caminho
que é determinante para a mudança da educação. E é em muitos aspectos, e sobretudo na mudança dessa realidade, que o Ministério Público tem atuado de forma muito persistente, muito valente, mas que é uma batalha que definitivamente não é só de vocês, né, doutora Luísa? Eu sempre digo isso. A gente sempre chama as pessoas a entenderem como elas podem e devem participar. Mas, assim, de começo, então, para a gente abrir este papo, eu queria que você contasse. Eu já li um pouco a respeito, eu imagino que a Débora também, mas, assim, o que é o MPP na escola, que é o projeto do qual nós falaremos hoje? Se travar, gente, me avisem, porque eu estou no 4G, então qualquer coisa pode ser que fique ruim. Mas, por favor, não me chamem de doutora, né? Meu nome é Luísa, eu sou procuradora do trabalho. Talvez algumas pessoas não saibam o que isso significa. Eu sei que já houve uma série de lives, né, com outras pessoas dessa instituição, pessoas que eu também admiro muito. Mas, para tornar um pouco mais acessível, nós somos procuradores do trabalho, ou seja, somos pessoas que fazem parte do Ministério Público do Trabalho. E para falar sobre o MPT na escola, eu preciso falar um pouquinho sobre o que é o MPT, mas de forma bem resumida. Acho ótimo. Vou chamar de Luísa tentando, tá? Que é a força do hábito. Mas eu acho ótimo a gente contar assim, tá? Porque a gente trouxe uma série de procuradoras e a gente nunca teve essa explicação, né? É tanto papo, Luísa, então manda ver. E acho também que a gente às vezes fica falando muito em siglas quando é comum pra gente, mas para outras pessoas às vezes aquilo não faz sentido nenhum, né? Uma vez até fui numa reunião, nem lembro do que era, que o pessoal brincava, vamos explodir as siglas. Que é tipo, explica o que são essas siglas, porque às vezes ninguém nem sabe do que está sendo falado. Então, o MPT é a sigla do Ministério Público do Trabalho, que é basicamente um dos ramos do Ministério Público que é responsável por defender a ordem jurídica, ou seja, as leis, né? Nós temos a missão de defender as leis, a nossa democracia e os direitos que têm relação com as relações de trabalho, os direitos trabalhistas. Então, basicamente, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, que agora eu vou usar a sigla daqui para frente, ele está a serviço da sociedade, do interesse público. É para isso que a gente existe, né? Para garantir os direitos da sociedade. E uma das nossas metas principais e prioritárias é erradicar a exploração do trabalho infantil, que talvez, acho que isso já foi objeto de outras conversas, mas que é basicamente aquele trabalho antes da idade mínima permitida pela legislação. Por acreditar e saber também que criança e adolescente tem que ser criança, tem que ser adolescente, tem que estar na escola. Né? Aqui a gente está falando da importância da educação e, de fato, justamente por reconhecer esse papel de transformação revolucionário da educação, é ele que transforma a sociedade, que tem esse poder, por saber dessa importância da educação, é que a gente defende que as crianças e adolescentes têm que estar na escola, protegidos, no lugar onde elas têm que estar. E para a gente poder atingir essa nossa meta, que é erradicar a exploração do trabalho infantil e também proteger o trabalhador adolescente, nós temos uma coordenadoria dentro do Ministério Público do Trabalho, que nós chamamos de Cor de Infância, que é uma outra sigla, que basicamente, aí explodindo ela, significa que é uma coordenadoria nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente, mas é uma coordenadoria que serve para quê? Para a gente poder coordenar as nossas ações, para que elas sejam efetivas, né? Não adianta não ter efetividade. E o Ministério Público muitas vezes tem um papel, muitas vezes investigatório ou repressivo, mas também pode ter um papel articulador da sociedade, né? Promocional de direitos. E esse projeto se insere nessa atuação de muito mais articulação com a sociedade, com as entidades, com a escola, com os professores e as professoras. E dentro dessa coordenadoria, então, está o MPT na escola. Ele não é o único projeto, mas é o principal projeto voltado para a educação. E esse projeto, ele basicamente busca promover ações de conscientização da comunidade escolar, então, professores, professoras, pedagogos, pedagogas, pais, mães de alunos, alunas, todo mundo envolvido na comunidade escolar sobre os direitos da criança e do adolescente. E focar na erradicação do trabalho infantil e na proteção do trabalhador adolescente. Então, a gente quer levar esse tema para dentro da escola, sabendo que a escola também faz parte de um sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, né? Junto com o Ministério Público do Trabalho, nós temos várias entidades, né, que tem que estar conversando, tem que estar funcionando muito bem essa relação, para a gente poder ter efetividade nas nossas ações. E a escola faz parte desse sistema de garantia de direitos das crianças. Então, a gente quer fortalecer esse sistema, fortalecer essas relações, né? Tem gente que brinca assim, a gente quer azeitar
essas engrenagens para elas estarem rodando bem. E com isso poder romper uma barreira cultural que tem ao redor do trabalho infantil, né? Não é pouco comum, infelizmente, a gente ouvir alguns mitos de que é melhor estar trabalhando do que fazendo bobagem ou roubando, como se essas fossem as únicas opções, né? Quando, na verdade, a gente devia estar brigando para a criança estar na escola, e numa escola boa, com estrutura, com professores, com um bom emprego, né? Então, essa é a nossa briga, assim, realmente, é buscar romper essas barreiras culturais, levar o tema, fortalecer o sistema de garantias de direitos e efetivar, né? Que o direito saia do papel, né? Que ele se torne realidade. Foram ótimas explicações, viu, Luísa? Porque na live passada a gente falou sobre trabalho infantil doméstico e a gente estava aqui com a doutora, com a Ana Maria, que também já falou para a gente parar de chamar ela de doutora. E ela é, né, coordenadora da Cor de Infância. E a gente falou no início da live que ia explicar, não deu tempo, agora temos a explicação. E outro ponto muito importante também foi essa questão dos mitos. Me fez lembrar que o MPT, podemos usar a sigla, tem uma cartilha muito interessante, que era uma cartilha pensada para divulgação, para a imprensa, mas na realidade, assim, é um material muito rico para qualquer um de nós que queira entender essa realidade, saber quais os canais de denúncia, entender um pouco do que leva essas famílias, porque também, como falamos numa live passada, existem outros marcadores sociais, que é como a gente chama na sociologia, que estão dentro dessa categorização das crianças que são mais atingidas pelo trabalho infantil. Então, definitivamente, é um problema que tem cor, que tem classe social, né, que tem ali um contorno de vulnerabilidade econômica e que muitas vezes a família realmente, de maneira alguma, é responsabilizando essas famílias que geralmente estão numa situação de extrema vulnerabilidade econômica e social. Mas esses mitos, por exemplo, foram interessantes de entender. Ah, pelo menos não está na rua fazendo nada, não está à toa, né? O trabalho dignifica o homem. Sim, gente, o homem, não a criança, não o adolescente, né? E a parte da escola, né, voltando a isso, é onde as crianças passam mais tempo, né? Se a gente for pensar, criança e adolescente, né? Não só para as mães trabalhadoras, né? Essa é uma realidade de muitas de nós. Eu me incluo nisso, mesmo estando num lugar de muito privilégio, né? A minha filha passa bastante tempo na escola, então o trabalho é de comunidade, né? Então é muito interessante. Eu vou passar a palavra para a Débora, que a gente conversou muito antes dessa live, né, Débora? De novo um prazer te receber aqui. Não só eu, mas outras pessoas envolvidas são suas fãs também. Eu me lembro quando você foi reconhecida pelo Global Teacher Prize e eu não sabia. A Débora tem um projeto, gente, que chama Robótica Sucata, né, Débora? E aí, a gente, assim, além de saber que ela é uma grande referência, uma representante à altura dessa categoria dos professores, né, que são ainda tão pouco valorizados nesse país, mas têm um papel tão fundamental na vida de todos nós. Esse projeto me fez pensar em como muitas vezes, inclusive para os adolescentes, na escola técnica, ou mesmo em outras disciplinas, que existe um caminho para ele ter uma perspectiva de trabalho que não seja algo informal, que não seja um biquinho no mercado perto de casa, que não seja a menina que vai acabar virando doméstico, enfim. E aí a Débora me contou que o projeto dela nasceu também com o objetivo de combater o trabalho infantil. E isso a gente está falando... Débora, sua premiação foi 2018, certo? 2019. 2019. Então, conta pra gente um pouco de como esse seu projeto nasceu, o que ele é, até pra gente entender, né? Eu realmente desconhecia essa informação que você me trouxe quando a gente conversou. Obrigada, Lia. Eu queria começar aqui agradecendo, né, por ter a oportunidade de trazer educação para esse tema que, para mim, como eu te disse, é tão caro, de combate ao trabalho infantil. E tá aqui com a Luísa, representante do MPT. Eu tive a oportunidade de conhecer a professora Elisiane, a doutora Elisiane, né? Vamos chamar sem as siglas aí, a Elisiane, uma grande parceira que já esteve conosco, nem sabia, Débora, que foi da educação racista.
Me deixaram sem palavras, quase me fizeram chorar. Não façam isso, que hoje eu passei rímel, hein? Pelo amor de Deus. Uma grande parceira, né? Então, conhecer os meus alunos de perto, foi com a comunidade comigo dialogar. E falando um pouquinho, né, a educação, ela não pode se eximir de um tema que é tão caro, tão importante, porque eu acho que a educação ela precisa assumir um pouco desse protagonismo. E aí eu queria começar falando que nós estamos num momento muito crítico. Por quê? A evasão escolar existe, os desafios para superar a recomposição da aprendizagem, os déficits de aprendizagem existem, mas existe nesse momento crianças abandonando a escola, justamente porque necessitam ali ajudar no sustento de suas famílias. Então isso é uma realidade. E mais do que uma realidade, né? Essas crianças, elas realmente estão sendo privadas de poderem ter ali os seus direitos, de poder estar frequentando a escola, um lugar que não pode ser só visto como área do conhecimento, como já foi no passado. A escola é muito mais do que isso. Ela é uma fonte aí para que a criança possa realmente desenvolver de forma integral. E mais do que isso, então a gente precisa levantar essa bandeira, né? E também aí pertence à Comissão de Direitos Humanos aqui da cidade de São Paulo. Então eu tenho esse tema realmente como um apreço muito caro, principalmente por entender que neste momento nós estamos assim, nós superamos esses números, principalmente aqui em São Paulo, em 26%. Então isso é uma coisa extremamente grave. Imagine o restante do país, onde na região Nordeste os índices são muito maiores e precisa ter essa sensibilização. Mas voltando aí um pouquinho então para o trabalho de robótica com sucata, eu no ano de 2015 eu iniciei esse trabalho com os estudantes a partir de uma realidade muito triste, Lia e Luísa, que foi a questão do lixo, né? O lixo trazido como problemática de ensino entre os meus estudantes. E no meio daquela situação, eu me vi perante de dois caminhos apenas: o abraçar o lixo como objeto de conhecimento, no ano de 2015, onde mulher ainda não era tão vista trabalhando com tecnologia, ainda mais uma professora com uma proposta inusitada de trabalhar a robótica a partir do lixo. E a partir de toda essa sensibilização, de ter esse olhar para a comunidade, a gente começou a se deparar com esse problema e diante daquilo eu imaginei, bom, eu tenho dois caminhos: ou vou me lamentar por aquilo que eu não tenho, eu vou abraçar esse lixo como objeto de conhecimento. E aí nasce então um trabalho de robótica com sucata, dessa problemática, que é uma problemática real, mas como forma também de ressignificar a educação. Como eu disse, precisa ser acolhedora, né? Integral, ter baseado os seus valores integrais e humanos, né? Essa educação que hoje eu acredito. E no meio desse percurso, eu comecei a me deparar com muitas realidades, né? Então, aquele familiar que não mandava aquele estudante para a escola, já que eu fui uma professora de uma escola inteira, né? Que não mandava aquele estudante para a escola, porque aquele estudante tinha que fazer trabalhos domésticos para que os pais pudessem trabalhar, olhar as crianças menores que estudavam em períodos diferenciados da escola. Eu comecei a me deparar com os meus próprios estudantes em pontos comerciais, já que a escola fica muito próximo de uma região de metrô aqui na cidade de São Paulo, e eu também resido nessa região, então eu começava a andar pelos pontos comerciais, começava a ver os meus estudantes e aquilo começou a me dar uma angústia muito grande, porque ou eles estavam pedindo esmola, ou eles estavam nos faróis, trabalhando como engraxate. Então, isso começou a me dar uma agonia muito grande. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a partir do trabalho de robótica com sucata, nós começamos a identificar esses estudantes que estavam fora da unidade escolar, movimentar toda uma comunidade ali para sensibilização, mostrar para aqueles pais que realmente tinha uma fundamentação, que era importante aquelas crianças estarem frequentando a escola, e a partir da robótica a gente começou então a resgatar esses meninos para de volta à unidade escolar, dando todo o aparato, apoio para a família, acionando as redes de apoio para essas famílias, mas trazendo esses meninos para uma aprendizagem que realmente fosse significativa. E ao longo aí de 3 anos e meio, esse trabalho ele se tornou uma grande referência no nosso país e fora dele, por conta da premiação do Global Teacher Prize, mas principalmente trouxe a oportunidade de realmente debater esse tema sem dor e mexendo em feridas muito grandes, né? Mostrando que essa criança ela tinha direito ao estudo, ela tem o direito à aprendizagem através da inovação, e a robótica possibilitou, então, que a gente combatesse o trabalho infantil na escola em 95%. E eu fico muito feliz porque o primeiro prêmio, né, que nós recebemos, ao longo desse trabalho a gente recebeu mais 16 prêmios, o primeiro trabalho foi voltado aos direitos humanos.
por compreender, então, a importância desse trabalho para que a gente pudesse combater um tema que fosse tão caro e, com isso, melhorar, ressignificar a escola a partir desse olhar. Então, eu acho que a escola ela tem um pilar importante, que às vezes a gente nem às vezes se dá conta desse pilar importante, por isso que trazer esse tema, né, a Vogue, trazendo aqui a Luísa para debater questões sérias, né, elucidar dúvidas é tão importante. Até porque a gente também falou isso, acho que na primeira. Vou recapitular bastante coisa das últimas lives, né? Porque, enfim, elas cabem em todas as conversas, né? A gente falou do custo social que o não combate a essa questão tem para todos nós, né? Seja do ponto de vista de que a gente vê talentos que não serão desenvolvidos, seja por caminhos que essas crianças e adolescentes acabam rumando, né? Porque a gente tem uma sociedade onde a desigualdade é abismal e falta muita oportunidade. Então, às vezes, a única perspectiva que se vê não é exatamente uma perspectiva legal, né? Dentro da lei. Agora, dentro dessa situação que a Débora trouxe, Luísa, como é que o MPT atua com o MPT na escola? Vocês estão com o projeto desde quando? Antes, até queria fazer uns comentários assim que eu achei super interessante essa. Por favor, gente, eu vou aqui conduzindo, mas vocês são as protagonistas, tá? Fiquem super à vontade. Essa iniciativa, né, assim, da robótica na sucata, né? Eu acho que eu falei certo o nome. Super legal, porque ela vai meio caminhando lado a lado assim, com a nossa ideia do nosso projeto, que é realmente evitar, combater a evasão escolar e também o baixo rendimento, né, dessas crianças e adolescentes que às vezes estão trabalhando e não estão na sala de aula, e poder trazer eles de volta, né? E isso também é interessante porque um dos objetivos do MPT na escola é poder sensibilizar e também capacitar os professores e as professoras sobre o trabalho infantil, né? Porque às vezes não tem todo um domínio sobre o assunto, ou falta realmente chegar a informação, ou saber como lidar com isso, e que os próprios professores possam ser pessoas que identifiquem o trabalho infantil. Eu imagino que nessa live do trabalho infantil doméstico, por exemplo, foi discutido sobre a invisibilidade desse problema, né? Muitas vezes a gente não enxerga, apesar dele estar na nossa frente, o trabalho infantil como um problema. Isso faz parte também de barreiras culturais, de mitos, e o professor e a professora têm um papel muito importante nisso, porque o que a gente tem visto não tanto a evasão escolar, mas o baixo rendimento. Muitas vezes essa criança, esse adolescente dá sinais na escola de que algo está acontecendo, nem sempre é relacionado a uma situação de exploração de trabalho. Mas o professor é quem tem contato, né? Como você falou, é onde passa mais tempo do dia na escola. Então, o professor tem esse contato direto, né, com a criança, com o adolescente, e pode identificar situações de violação do direito dessa criança, desse adolescente. E que grande a sensibilidade, né, da Débora, e, meu Deus, que grandeza desse projeto, né, e que resultados expressivos, assim, que foram atingidos. Isso é muito motivador e digno de todos os aplausos, realmente. E a nossa ideia com o MPT na escola é que iniciativas dessa forma se multipliquem, né? Eu acho que é isso que a gente... Com a minha bateria do celular acabando aqui um pouco. Mas Quer botar um carregador aí, Lu? Já coloco. Vai dar certo. E a nossa ideia o projeto MPT na escola basicamente ele tem algumas etapas. Então a gente vai primeiro fazer uma articulação com as secretarias de educação. Vamos incluir aí na proposta pedagógica e no currículo escolar o tema do trabalho infantil, o tema dos direitos da criança e do adolescente. Tem determinação legal já nesse sentido, de que isso tem que estar incluído, né, no currículo. Então, a gente leva capacitação, leva material de apoio para poder capacitar os profissionais, né, da educação, para que eles possam abordar isso em sala de aula. Então, depois que eles abordam isso com as crianças, é interessante porque algumas crianças falam, isso está acontecendo comigo, eu não sabia que era um problema. Eles mesmos às vezes manifestam, ou os professores, as professoras começam a notar essa situação. Então, além de a gente estar formando, talvez, cidadãos mais conscientes dos seus próprios direitos e aí eles próprios como os protagonistas e se empoderando dos seus direitos, né? Mas teremos aí possivelmente uma nova geração com uma nova mentalidade, mas também permitindo um combate de situações de exploração que já venham acontecendo. E a gente faz esse projeto de uma maneira em que leva esse tema para a escola, mas também busca trazer um lado mais lírico, artístico, né? Que as crianças vão desenvolver trabalhos sobre o tema, vão fazer desenhos, poesias, contos, músicas, e isso a gente premia depois os melhores trabalhos. É muito difícil até escolher, porque todos são
lindos à sua maneira, né? E claro que a arte também é muito subjetiva, mas é uma forma de estimular assim, a participação no projeto, que eles vão ter o seu desenho, o seu trabalho reconhecido. Então, basicamente, entendendo esse papel importante da escola, buscar levar informações que são próprias do Ministério Público do Trabalho, da nossa atuação, que às vezes são um pouco jurídicas, um pouco chatas para quem não é da área, tentar levar isso de forma mais simplificada e acessível para a comunidade escolar, para buscar combater o trabalho infantil e também agir de maneira preventiva. E também foi interessante falar sobre essa questão do lixo, porque um dos temas que a gente trabalha dentro do MPT na escola é a questão da reciclagem, justamente porque ainda ocorre muito trabalho também infantil na catação dos materiais de resíduos sólidos, né? Então também é uma das piores formas de trabalho infantil. Então também é uma atuação prioritária do Ministério Público erradicar. E eu já pude, assim, infelizmente, presenciar isso de perto. Acontecem muitos acidentes, né? Alguns adolescentes já morreram no Brasil, atropelados em lixões, enfim. Então é uma situação muito difícil mesmo para trabalhadores adultos. E acho que aí entra um pouco do ressignificar também, que a Débora falou, que é entender que o trabalho ele tem que ser decente, né? Que ele tem que ser digno. Mesmo para os trabalhadores adultos que lidam com o lixo, com os resíduos sólidos, eles têm que ter a sua dignidade reconhecida e garantida, né? E as crianças e adolescentes retirados dessa situação de exploração. Então, acho que aí se comunicam muito bem esses projetos e fico feliz de saber dessas iniciativas. Tem o que você colocou aqui, né, Luísa? A gente teve uma conversa sobre o trabalho infantil nos lixões, né? E de fato, eu acho que foi a doutora Nelisa, acho que estava conosco, talvez, e ela disse, né, que é uma realidade assim que a gente só pode imaginar, que você só sabe quando você está num lugar desse e que foi dos piores lugares onde ela já esteve na vida. E a gente teve a participação da Anne Catadora, que é uma moça que foi catadora, que hoje tem um projeto muito legal de reciclagem, né? E é uma ativista pelas políticas públicas que nos faltam para reverter essa situação dos lixões. Mas o que eu queria comentar é que, assim como a gente sente no trabalho doméstico, né, existe um ciclo, né, como se essas crianças e esses adolescentes nascessem condenados a perpetuar este ciclo em lugares insalubres, né, porque o lixão não é raro você encontrar famílias vivendo ali, todo mundo se ajudando, não só procurando o que vender, mas muitas vezes procurando até alimento, né? Nesse mesmo ambiente onde eles convivem com diversos perigos, inclusive de doenças, de contaminação. E o trabalho doméstico também tem essa característica, né? Então, não raro a gente encontra, né, a menina que é a filha da doméstica, que foi filha de outra doméstica, que foi neta de outra doméstica. Então, é um ciclo muito perverso de reprodução que perpetua a desigualdade, né? Elimina perspectivas. E essa é uma característica também muito cruel, né, dessas situações de trabalho infantil. Outro ponto, a Débora falou da atuação dela na área dos direitos humanos, porque a gente também precisa lembrar sempre que é algo que nós sempre falamos, que antes de tudo, além de ser ilegal, a gente está falando de uma violação de direitos, né? De direitos básicos e fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, previstos mundialmente. Então, por isso também que envolver a comunidade escolar é mais um passo, né? E a forma artística como isso se dá também é muito interessante, porque a gente sabe, né? Eu tenho uma filha muito falante, né? Eu brinco que é porque eu fico entrevistando ela desde que ela nasceu. Então a gente conversa, ela me traz coisas, mas eu mesma já descobri situações ou desconfortos olhando para desenhos dela. Eu lembro que um dia eu vi um desenho dela super bem feito e falei, nossa, essa menina é tão bonita, por que ela está chorando? E aí ela me disse, foi um dia que eu estava me sentindo triste. Eu acho que o desenho, não sei, né, Débora, o desenho, a criação, essas representações também ajudam muito as crianças a representarem. Elas não têm repertório emocional, né, não tem pelo desenvolvimento e às vezes porque são famílias também muito simples, né. Então, acho que isso é uma parte fundamental. Mas outra coisa que eu queria entender, eu vou voltar um pouco a palavra para a Luísa, já volto para a Débora,
É assim, o MPT na escola, vocês que selecionam as comunidades que vão ser alvo do projeto, as instituições que vão ser alvo, como é que é, é- é essa dinâmica? Até porque muitas perguntas surgem sempre do que a gente, como cidadão, pode e deve fazer, né? A gente já sabe das denúncias, enfim, mas neste caso específico, como é que é feito? Porque são muitas escolas, esse é um problema do país inteiro, né, Luísa? Até tinha, você me perguntou antes, esqueci de falar, mas o projeto ele já existe desde 2007, ele iniciou no Ceará, e no Ceará houve uma redução exponencial do trabalho infantil desde que esse projeto vem sendo implementado, então ele traz resultados e ele vem sendo expandido a nível nacional. Eu não tenho os dados consolidados de 2020, de 2022, mas de 2021 eu posso dizer que o projeto foi implementado em mais de 16 estados da federação, em mais de 300 municípios, em quase 5 mil escolas, atingindo quase 50 mil educadores e educadoras e mais de 500 mil de crianças e adolescentes nas escolas. A gente foca numa faixa etária, que é normalmente uma faixa etária que começa a despertar algum interesse também por trabalhar, né? E que pode vir a ser um aprendiz, então uma faixa etária ali de 4º, 5º ano, 6º e 7º ano, que são faixas etárias que eles começam a querer ter um dinheiro para comprar um celular, alguma coisa assim. Então a gente achou que é um público-alvo interessante de tratar isso, porque normalmente começa a se interessar pelo mundo do trabalho também. E também tem uma idade que é mais explorada, né? Essa faixa etária normalmente dos 14 aos 17 anos é mais explorada no trabalho, então é um público mais vulnerável ao trabalho infantil. E para fazer normalmente a escolha, como ele é um projeto de certa forma voluntário por parte dos procuradores, são selecionados ali de acordo com o procurador onde vai ser implementado. Desde que esse projeto vem sendo, ele sofre modificações todo ano para melhorar, né, sempre buscando evoluir e aperfeiçoar. Nós criamos alguns critérios para a seleção dos municípios. A gente não escolhe por escola, escolhe por município. Então, em geral, os procuradores escolhem ali os 10 municípios com maior índice de trabalho infantil no estado. Então, se eu estou no estado do Paraná, eu busco os dados oficiais do trabalho infantil, aqueles 10 municípios com o maior número de trabalho infantil, é lá que eu vou buscar implementar o projeto. Justamente porque é onde o problema está maior e a gente precisa atuar, não só nessa frente, mas também nessa frente. Então, a seleção normalmente ela leva em consideração esse critério, o número de crianças e adolescentes explorados no trabalho. E ele vem, eu até queria também complementar uma coisinha que você falou desse ciclo, e realmente o trabalho infantil, ele é isso, né? A gente chama ele do ciclo da pobreza, porque quando a família está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, quando normalmente essas crianças e adolescentes ficam mais sujeitos a serem explorados no trabalho, com isso ou tem um baixo rendimento na escola, ou realmente saem da escola, param de estudar, acabam se tornando uma mão de obra pouco qualificada, que vai se manter, de certa forma, ou no mercado informal, ou de baixa remuneração, e vão se manter na pobreza. E isso vai, como você falou, né, parece que já nasce, de certa forma, condenado, né, porque não consegue mudar a sua realidade social, né, ou ter a sua realidade social transformada, porque se mantém perpetuando esse ciclo de pobreza, né? O trabalho infantil ele não emancipa ninguém, né? Nossa, eu fiquei impressionada, Luísa, porque você falou em 16 estados, né? A gente no Brasil tem 26 estados, então é bastante coisa, né? Ainda que a gente, eu imagino que às vezes vocês tenham uma sensação, lidem com situações assim que dê a impressão que estão enxugando gelo, mas é um trabalho muito amplo, né, gente? Porque o Brasil é muito grande, de novo, é um país muito desigual, que tem características muito próprias em cada estado, né? Tem questões culturais, então o trabalho doméstico infantil, por exemplo, é uma coisa muito enraizada na nossa cultura, infelizmente ainda, né? Estamos em 2022, mas ainda né? Enfim, então, assim, parabéns ao MPT por este projeto, né? Por persistirem e num pós-pandemia, né? Porque a gente, esse ano, a gente começou, assim, não vai, não vai, vai, não vai, né? Porque achamos que ia começar um ano novo realmente, aí veio o Ômicron, aí mil coisas, eleições, né? Agora a Copa do Mundo. Então, enfim, e no ano anterior vocês pegaram ainda um cenário de pandemia, né, para atingir esses 16 estados. Então, é muito louvável. Débora, eu queria saber de você justamente sobre esse cenário de pandemia, porque hoje a gente tem uma estatística aí de quase 2 milhões de crianças, né, nessa condição, acho que 1 milhão e 800, 1 milhão e 800 mil, alguma coisa assim,
né? Mas a gente acredita, né, nós, Ministério Público, que esse seja um número maior até, né? Porque na pandemia isso se intensificou. Você ainda está em sala de aula, Débora? Hoje eu estou na Secretaria Estadual de Educação, então eu cuido de gestão pública, né, de políticas públicas, mas sempre com esse olhar atento, porque a pandemia foi um período bem complicado, não só para a educação, mas também para questões sociais, né? A gente sabe das consequências gravíssimas que os nossos estudantes hoje estão enfrentando em relação à saúde mental, mas a questão mesmo de economia, né? De passar necessidades em casa, da escola ser o único local que muitas das vezes as crianças se alimentam, e isso é importante salientar. Então, o período da pandemia, sem dúvida nenhuma, foi o período mais crítico, porque nós recebemos diversas mensagens de familiares, até de diretores, de coordenadores das unidades escolares. Desculpa te cortar, que a Luísa saiu, mas eu vou ficar aqui de olho. Perdão cortar seu raciocínio. Imagina. Então, nós recebemos muitas mensagens de coordenadores e professores avisando que tinham crianças passando por violência, crianças que abandonaram esse período, mesmo com a escutativa que a escola exercia, por conta dessas questões econômicas, né? Então, a gente sabe que isso vira realmente uma bola de neve. E sabemos que esse período de pandemia foi o principal agravante. Hoje eu diria que assim, a maior preocupação enquanto políticas públicas tem que ser a saúde mental, tem que ter a recomposição da aprendizagem, tem que ter a recuperação dessa aprendizagem, mas principalmente tem que olhar o foco do problema da evasão escolar, porque muito desse problema da evasão escolar está dentro desse nicho que a gente fala aí do trabalho infantil. E é justamente o que a Luísa havia comentado anteriormente. O que a gente percebe é que essas crianças acabam abandonando a escola por devidas condições de acreditar, eu preciso auxiliar minha família, eu preciso complementar a renda, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, pega o emprego informal, não consegue se recuperar no aprendizado e acaba não saindo desse ciclo. Então, hoje, a escola detém um papel essencial. Nós temos aí documentos, né, lançados para colocar isso de uma forma muito transversal, de trabalhar o ECA dentro da sala de aula, então trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, mostrando para ela, mas agindo pedagogicamente. Né? E o que o professor, nesse momento, ele pode fazer é justamente isso, trabalhar pedagogicamente, compreender qual é o cenário que essa criança está vivenciando, se for preciso acionar a rede protetora, mas mais do que isso, trabalhar para sensibilização, né? Que foi um pouco o que eu fiz lá com o trabalho de robótica com sucata, ao compreender que as famílias, às vezes, elas não tinham informação. E uma dica aqui que eu queria trazer também, apesar, né, do trabalho ainda não contemplar os 26 estados, quando eu conheci a professora Elisiane, eu entrei em contato com o Ministério Público do Trabalho. E aí ela foi designada para vir me atender através de uma palestra, de conversar, de ter todo esse envolvimento. Então, às vezes, também, como educador, né, como professor e escola, a gente tem que olhar que a escola não é uma ilha, ela não pode ser fechada. A gente tem que abrir essas questões para o diálogo e realmente atuar nessas dores. Eu não imagino mais uma escola ou uma educação que não envolva essa comunidade, que não trate dessas questões que são tão latentes e que é visível do nosso dia a dia. Infelizmente, enquanto familiar, enquanto sociedade, a gente tem aquele pensamento assim, eu comecei a trabalhar nova e estou viva, estou inteira, foi ótimo isso acontecer. Eu também tive, infelizmente, essa experiência. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Mas eu falo que não foi uma experiência positiva. Por quê? Porque o quanto eu perdi da minha infância tendo que trabalhar, né? E quanto essas crianças estão em realmente situações de perigo, né? Não só atropelamento, mas casos realmente de violência. Muitas das vezes eu presenciei os meus estudantes sendo agredidos, porque a sociedade ainda não aceita esse tipo de coisa. Então, ou seja, a escola ela tem um pilar essencial, né? E cada vez mais precisamos chamar atenção. Sabemos que esses números são muito maiores do que os dados oficiais, né? Eu vi pesquisas que falavam em 10% vezes o maior valor aí do percentual que nós temos hoje. Ou seja, é muita coisa e a gente precisa combater. E não dá para romantizar, né, Débora? Porque eu vou ficando cada vez mais impressionada com sua história, dizendo que bom que deu tudo certo, né? Porque
A gente entende também, na live passada, a gente teve aqui a Ana Flávia Cavalcante, que é uma atriz talentosíssima. Ela criou uma performance chamada A Babá Quer Passear. Ela é uma menina filha de uma doméstica e ela, aos 9 anos, passou a cuidar de um bebê da vizinha, que era uma mulher periférica, né? Uma mulher negra, retinta, mãe solo. Então, óbvio, provavelmente o que aquela mulher escolheria para o bebê dela era uma menina de 9 anos cuidando, mas era o que tinha, enfim, né? E aí é a mesma história, né? A Ana Flávia, ela perseverou, né? Ela encontrou aí oportunidades na carreira artística e que bom que deu tudo certo para ela, mas é um tempo que não volta, né? As fichas caem depois e não dá para romantizar, né? Sempre que eu vejo essas histórias contadas, né? Ah, superou isso e aquilo, que bom que as pessoas superam, porque infelizmente a gente vive uma realidade onde os desafios são muitos, mas não dá para romantizar, né? Criança é criança, né? Adolescente é adolescente. E tem uma questão, né? A falta do brincar. E além dos perigos físicos, a gente sabe que existe um dano de desenvolvimento, né? Um dano emocional que é muito difícil depois de ser reconhecido e resgatado, enfim. Luísa, o que eu queria saber de você, se o MPT na escola, ele só atua em escolas públicas ou ele é um projeto que abrange escolas particulares também? Ele é voltado, o projeto, essencialmente para a rede pública. Então, o projeto em si, ele é voltado para as escolas públicas municipais e agora estaduais. A gente vem incluindo também as escolas estaduais. Claro que nada obsta que o mesmo material, a mesma metodologia seja utilizada também nas escolas da rede particular. Isso já foi feito algumas vezes, mas o nosso foco principal é a rede pública, né? Justamente por reconhecer essa vulnerabilidade socioeconômica do público que pode estar sendo alvo da exploração. Então, ele é eminentemente voltado para a rede pública. E já aproveitando um ganchinho ali do que vocês falaram, acho que essa questão das marcas que o trabalho infantil deixa, né? Porque crianças e adolescentes são pessoas que ainda estão em desenvolvimento, né? Os seus corpos, sua mente, sua personalidade, tudo ainda está em formação. Muitas vezes, assim, a pessoa acha que passou pelo trabalho infantil e conseguiu, saiu daquela sem nenhuma lesão, mas na verdade ela tem lesões que ela nem sabe que originaram dali. Mas, infelizmente, ainda tem aquelas que sabem muito claramente, porque sofreram, às vezes, algo mais traumático. E é um título de informação, assim, nos últimos 10 anos, tiveram mais de 20 mil acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Alguns muitos fatais. Então, a gente sabe que isso acontece com adultos, que dirá com crianças e adolescentes, né? Que ainda estão com seus corpos, suas mentes em desenvolvimento. Então, ele traz, sim, muitos prejuízos. Dentre eles também a própria evasão escolar, o baixo rendimento. Então, é algo que deve ser combatido não só do ponto de vista, porque a lei assim diz, né? Mas a lei assim diz por alguma razão, ou por várias razões, né? Mas por compreender que esse público não é um público destinado a trabalhar, né? E a gente vai trabalhar tantos anos na nossa vida, para que antecipar, né, esse momento? Então, garantir mesmo uma infância, uma adolescência plenas para as crianças e adolescentes, porque é um tempo que não volta mais, né, na vida, além de todas as outras razões aí que nós já comentamos. Mas é interessante, né? Porque, e aí aproveito para deixar um chamado, porque muitas vezes algumas pessoas entram nessa live, ou mesmo me questionam, né? Porque em Vogue, né, a gente divulga tudo nos outros veículos da casa, na Glamour, na GQ, na Casa Vogue. A gente tem artigos no jornal O Globo a cada 2 meses, inclusive o próximo é sobre o MPT na escola. Eu já li, está muito bom. Na verdade, é porque eu acho que vocês atuam mesmo, e a questão é aguda, mas é uma responsabilidade de todos nós, inclusive de quem tem filhos, de novo, numa situação de maior privilégio, né? A gente está formando cidadãos que vão precisar lidar com isso também, com essas questões sociais, precisam estar conscientes, né? Então, enfim, né, a gente tem uma série de disciplinas, né, para contar como foi que a nossa história se constituiu, né, para saber o básico de coisas que vamos precisar no dia a dia, mas eu acho particularmente que a gente ainda investe muito pouco nesse lado cidadão dessas crianças e adolescentes, inclusive no ensino privado, né? E acho que fica aqui o chamado para quem está assistindo, né? A gente precisa trazer essas coisas para a vida dos nossos filhos, porque algumas situações de trabalho infantil são
muito invisibilizadas, mais, né, na verdade. Eu acho que no geral são, mas, por exemplo, a criança ou adolescente que está numa situação de trabalho doméstico infantil, né? Foi feita essa pergunta na live passada. Como é que a gente conscientiza essa criança que está lá dentro, que não vai na escola, que não tem acesso, às vezes tem os laços familiares cortados? Então, enfim, é importante também que na rede privada isso se espalhe, seja parte das formações, né? E eu tenho absoluta certeza que quem está nos assistindo é um público que está num lugar de mais privilégio, então proponho mais essa ação de nossa parte. A gente tem sido acompanhado por muita gente que eu tenho certeza que já virou algumas chaves, mas já deixo esse chamado também, porque além de tudo, isso não é sobre crianças que a gente não conhece, que estão em situações de vulnerabilidade, adolescentes que não fazem parte do nosso dia a dia. Definitivamente não é sobre isso, é uma questão social que tem um custo para todos nós, né? Meninas, a Eu gente já queria está... só, se eu pudesse, desculpa, só fazer um comentário. Imagina! Sou bem falante também, que nem sua filha. Por favor, Lu. Não, eu ia te dizer, a gente está em 47 minutos de conversa. Por mim, a gente continua mais um pouco, se vocês estiverem com a agenda, então fica muito à vontade. Coincidentemente ou não, assim, quando eu era criança, adolescente, teve uma palestra sobre trabalho infantil no meu colégio. Eu estudava na rede particular, né? Assim, sabendo da minha situação de privilégio, possivelmente, quase certeza nenhum dos meus colegas era uma vítima da exploração do trabalho infantil, mas foi objeto de discussão na escola. Foi até passado um documentário sobre Ilha das Flores, que era uma situação de lixão. Então, isso também foi falado na época. E a minha mãe, ela me levou quando eu era criança. Eu sempre compartilho essas histórias. Meus colegas de profissão já devem estar cansados de me ouvir falar disso. Tomara que não tenha ninguém aqui deles me ouvindo, para não ficar repetitivo. Mas quando eu era adolescente, a minha mãe me levou num lixão no litoral do Paraná, né? Que eu sou de Curitiba. E ela me levou naquele lixão para eu... Eu nunca tinha visto aquilo. E foi muito impactante para mim, enquanto adolescente, ver aquela realidade, entender o meu lugar de privilégio. Era uma situação muito triste, realmente, de ter, assim, porcos junto com as pessoas ali, tipo, que estavam se alimentando daquele lixo e tudo mais. Foi uma situação muito impactante para mim. Aquilo me deixou muito mal, né? E, assim, quem sou eu me sentir mal só de ver aquilo e eu nem estou vivendo, mas entendendo, né, a minha situação naquilo. Eu acho que na cabeça da minha mãe, assim, né, foi uma iniciativa dela, enfim, fazer isso, mas eu acho que institucionalmente nós temos o dever, né, e toda a sociedade de levar essa mensagem. Eu acho que ela quis plantar uma sementinha. Acho que é um pouco isso do que você diz, né, de formar cidadão consciente. Ela quis plantar uma sementinha em mim, no sentido de reconheça a sua situação, mas também faça algo para mudar isso. Sim, contribua de alguma maneira dentro daquele caminho que você escolher na sua vida, mas para quê? Para que você traga alguma coisa de positivo, né? Que você busque, de alguma forma, contribuir com a sociedade, reduzindo essas desigualdades, buscando uma sociedade mais justa. E eu espero, né? Estou tentando aqui, formiguinhas, nós todas formiguinhas, ninguém é importante só por si só, mas nós todos unidos, né? Dando as mãos mesmo nesses temas, que a gente vai chegar em algum lugar. Mas eu acho isso realmente importante, porque eu sou também um pouco um fruto disso, né? De uma pessoa, de uma adolescente. Não, esse solo era bom. Quando você falou, plantou a sementinha, o solo aí era bom. Mas era esse o meu comentário. Eu acho isso muito importante, realmente. Mas eu acho também que era uma pergunta que eu quero fazer para a Débora. Na nossa live sobre educação antirracista, nós estávamos comentando, eu também compartilhei uma história que eu também compartilho bastante, e a minha irmã, eu sei que está assistindo, talvez depois ela me fala isso de novo, enfim. Mas assim, eu tenho um grupo de mães das amigas da faculdade, né? Na minha sala de faculdade eu tinha pouquíssimos colegas negros, eu me formei em 2002. Um deles se casou, teve uma filha, e essa menina, a mãe dessa menina trouxe pra gente, né, a coisa de começar a falar sobre racismo com crianças, né? E aí virou aquela discussão, nossa, mas quando é a hora e coisa e tal? E o que eu ponderei, e não porque eu sou um alecrim dourado, mas realmente naquele momento que me caiu essa ficha, é que essa pergunta, que horas é a hora de falar sobre tal coisa com a criança, você só faz quando você tem o privilégio de fazer. Porque essa mãe, a hora que a filha dela começou a entender que ela naquela escola era a única menina negra da sala,
que no corpo de funcionários, as mulheres negras, os funcionários negros estavam em posições de serviço, né? Como a tia da limpeza, que muitas vezes a criança não sabe nem o nome, ela chama de tia da limpeza. Então, enfim, essa é uma pergunta que a gente faz quando a gente tem o privilégio de poder escolher, né? Então, a gente precisa, óbvio, né? Estamos falando em tratar crianças como crianças, na preservação do direito, né? De ter uma infância livre de trabalho, de outras violações. Mas, por outro lado, a gente precisa trazer essas conversas incômodas, difíceis, para a rotina das nossas crianças, dessas que também estão numa situação mais privilegiada e que talvez não entendam por que que tem alguém, uma criança do tamanho dela, vendendo pano de prato no farol, por que que tem alguém com a plaquinha com o Pix dos pais. Mas eu queria fazer essa pergunta para você também, Débora, assim, a partir de que momento vocês, e por favor, Luísa, pode responder também, acham que esse é um assunto que pode e deve entrar em pauta, né? Como nas disciplinas escolares, enfim, mesmo na convivência com a comunidade escolar, né? Porque a gente sabe dos adolescentes que, como você falou, a partir da sexta, sétima série, acho que ali por 12, 13 anos, talvez, né? Mas, enfim, a gente consegue também abordar isso mais cedo, não? Eu queria começar a te responder essa questão, que é totalmente pertinente, sobre duas óticas, né? Hoje, no nosso país, a gente tem aproximadamente mais de 179 mil escolas, entre quais 46% apenas possuem saneamento básico. A gente já sabe olhar o tamanho do nosso problema pelo tamanho da quantidade de escolas que não têm saneamento básico, ou seja, né, menos da metade das nossas escolas não tem o mínimo necessário de funcionamento. Outra ótica que eu queria trazer aqui, para elucidar um pouco, que 81% dos nossos estudantes estão nas escolas públicas. E esse número são os dados de 2019, a gente vai ter um novo censo, com certeza esse número vai aumentar muito por conta da pandemia. E olhar para isso, a gente começa a olhar equidade, a gente começa a olhar raça, né? Então, assim, eu vou dizer que isso é um tema que precisa ser trabalhado na infância, na primeira infância, quando a criança começa a se descobrir. Eu trabalhei numa comunidade muito vulnerável aqui da cidade de São Paulo, com alto índice de violência, com alto índice de tráfico de drogas, e muitas vezes os meus alunos acabavam entrando no mundo do crime, não era porque ele queria, porque ele era obrigado. Não tem escolha, sabe? Então são temas tão latentes que a gente precisa dialogar sempre. E não adianta ser uma vez por mês ou ser só no dia 12 de junho, que é o dia de combate ao trabalho infantil. É um tema que precisa ser exercitado todos os dias dentro da sala de aula, porque principalmente essa criança que está sofrendo trabalho infantil, e a Luísa eu acho que pode até me complementar trazendo dados sobre isso, a sua grande maioria é uma criança negra, que já sofre a questão do racismo estrutural, que é fato, nós estamos vivenciando isso. Está aí uma movimentação para a gente ter uma educação, né, antirracista e ter uma sociedade antirracista, mas essa criança também ela sofre uma violência. E é uma violência que eu posso afirmar que é um trauma para a vida inteira. Porque como também uma criança que fui um dia e vivenciei por minha vontade, né, por não ver ali, por toda uma questão social, de ter uma mãe separada ali do meu pai, de querer ajudar em casa, mas... E assim, as brigas da minha mãe, a insistência da minha mãe, hoje me remetem a traumas. E agora eu fico imaginando quem sofre uma violência na rua, como eu presenciei vários momentos dos meus estudantes sofrendo isso. Então, esse é um tema que precisa ser abordado pela sociedade. Mas a escola ela precisa, como eu disse, não ser uma ilha, não pode se fechar diante desse problema. E eu complemento, né? Até porque para a gente deixar um espacinho aí para a Luísa também complementar, talvez com dados sobre isso, que a escola ela precisa ser acolhedora e acolher essas vozes, também acolher esse entendimento dessa família que às vezes nem sabe o que está acontecendo. Observar melhor essa situação, observar aquele estudante, exercer essa escuta ativa e trazer momentos na sala de aula que essa criança ela pode narrar, que ela pode falar. Eu não tenho dados dos outros estados, mas só aqui na Grande São Paulo nós temos 50% de casos de crianças nessa situação, entre a faixa etária aí, ser criança, né, de 6
a 12 anos de idade, fora a questão dos jovens aprendizes, que muitas vezes estão em situações também ilegais. Então, esse é um tema que precisa ser debatido logo na primeira infância, sabe? Quando a criança está ali se socializando, está se conhecendo como eu, trazendo essa questão cultural. E isso precisa ser falado e debatido. E existem vários caminhos para fazer isso, né? Via currículo, como a gente citou anteriormente, via atividades pedagógicas, mas principalmente com uma educação que faça sentido e seja acolhedora. Para tentar achar o dado, eu estava aqui, eu sabia que eu tinha o dado, estava aqui só buscando para não dizer errado. Eu fico fazendo a mesma coisa. Às vezes eu anotei, olho aqui para ver se está faltando alguma coisa. É normal, gente. É vida real, é a gente fazendo live de casa, é todo mundo assistindo ou de casa ou do trânsito. Fica tranquila, Luísa. Mas se eu chutasse, eu ia acertar, porque eu já tinha falado sobre isso antes, mas eu não queria passar o dado errado. Mas pelo IBGE, né, então são 66% das crianças e adolescentes exploradas no trabalho são crianças e adolescentes negros. Isso tem toda uma questão pela nossa sociedade, estruturalmente, essa é uma sociedade racista, né? A pobreza, ela tem classe, ela tem cor, a gente sabe disso, já foi mencionado. Então, a gente sabe que as pessoas negras, as crianças e adolescentes negras estão em uma situação de maior vulnerabilidade, por isso são mais exploradas em uma situação de trabalho e têm seus direitos mais violados. Então, quase 70% aí das crianças e adolescentes que estão nessa situação são crianças negras. E aí, eu acho que outra coisa importante da gente destacar, me corrija também se eu estiver errado, eu não tenho números exatos em mãos, mas é uma realidade que atinge mais meninos, correto, Luísa? A não ser, por exemplo, na questão do trabalho doméstico infantil, que aí são as meninas negras as principais vítimas, né? Porque elas são trabalhadoras, elas são vítimas, né? Isso. Em geral, a maior parte das crianças e adolescentes exploradas no trabalho são os meninos, mas no trabalho doméstico, e aí tem toda uma questão de gênero envolvida, são as mulheres, as meninas, né, que são as mais exploradas no trabalho doméstico, por normalmente ser atribuído às mulheres, né, como se fosse essa responsabilidade de cuidar da casa, das crianças, enfim. Então, é criança cuidando de criança, cuidando da casa, normalmente as meninas daí são as vítimas. Isso também traz toda uma outra questão aí de gênero, né, envolvida na questão do trabalho doméstico. Lia, eu posso só fazer um complemento? Por favor, ainda em cima por favor, disso, professora. Porque a educação ela tem um pilar essencial, né? E uma política pública que a gente precisa urgentemente olhar com muito carinho é a educação integral, mas a escola de período integral. Porque dentro da escola, essa criança vai ter todo o suporte, vai ter atividades, vai ter inclusive atividades extracurriculares, vai poder se alimentar e vai poder então ter uma formação digna dela. Então, acho que a gente precisa ainda, enquanto sociedade, enquanto política pública também, olhar com mais carinho para essa expansão das escolas integrais, para que a gente possa então combater, porque essa também é uma forma de combate. Com certeza. Acho que parece um problema, o trabalho infantil é um problema difícil, né, complexo, com causas estruturais, né? Infelizmente não é uma coisa simples da gente combater. E existem diversas formas, né? Pela implementação de políticas públicas efetivas, e dentre elas a valorização do trabalho dos profissionais de educação, a melhor estruturação das nossas escolas, né? O dado que a professora trouxe sobre o saneamento básico, assim, é muito alarmante realmente. E esse fato também da gente buscar uma escola em tempo integral, né? Escola integral, educação integral, para que essa criança fique na escola, principalmente muitas vezes, se a gente for olhar ali dos 14 aos 17 anos, que é a maior parte dos adolescentes que são explorados no trabalho, eles vão à escola. E no contraturno escolar eles vão trabalhar. Então, o fato de poder estar na escola o dia inteiro, ter essa possibilidade, além de ser benéfico em muitas outras áreas, também vai evitar essa violação do direito, né? Muito possivelmente do trabalho infantil. Bom, queridas, agora a gente bateu 8 horas, infelizmente, assim, o nosso tempo realmente esgotado, mas queria primeiro agradecer muito os detalhes que vocês trouxeram. Essa parte do saneamento, existe uma grande empresa de saneamento que fez um estudo com base em dados passados, né, porque a gente ainda não tem dados recentes, que mostravam o impacto da falta de saneamento na carreira
e na nota das mulheres, né? Foi um estudo com recorte de gênero, mas recomendo muito que vocês possam mandar para vocês duas. Enfim, quem está nos assistindo, se quiser, pode me chamar no meu direct. O meu Instagram é lia_guizo, com 2 Es. Mas é um estudo que me chamou muita atenção, porque ele mostrava a diferença de nota do Enem da aluna que tem banheiro em casa e da que não tem. Então, existem essas outras questões, esse outro universo de problemas que impactam. A gente tem alguns que a gente consegue resolver assim de forma mais fácil, né, por assim dizer. Então, esse projeto já existe, ele já vai para as escolas. Vocês conheceram aqui ao longo desses 6 meses, no ano que vem a gente continua, mas ao longo desses 6 meses, várias procuradoras, várias pessoas que compraram, que acharam essa bandeira, que já são ativistas, né, na física e na jurídica, eu brinco. Então, enfim, alguns problemas a gente não vai conseguir dar conta, né? A gente depende bastante de política pública, de governos conscientes. Tenho muita esperança que o nosso orçamento para a educação daqui para frente seja visto de forma mais responsável, né? Estamos todos nessa expectativa, né? Fechando esse ano com mais esperança. Eu digo sempre que educação, e é um depoimento pessoal também, mudou a vida da minha família, né? Os meus pais só puderam terminar a educação, acho que é o ensino médio, que chama hoje, quando eu já era nascida, acessaram o ensino superior, eu já era mais velha do que a minha filha, que hoje tem 7 anos. Então, enfim, e de novo, tendo largado de um lugar de muito privilégio, sou uma prova de como a educação muda vidas, amplia perspectivas e te ajuda a proporcionar isso, porque hoje sou uma pessoa que consegue proporcionar isso para outras pessoas. Não existe outro caminho para a gente mudar, para a mudança que a gente precisa. E essa mudança, ela passa por este combate ao trabalho infantil, que, de novo, nós trouxemos números aqui, mas a gente sabe que eles estão desatualizados, que, infelizmente, a perspectiva é que a gente conheça uma realidade pior no próximo ano, mas que, em contrapartida, a gente consiga combater com mais esperança, né? Com uma nova perspectiva de governo e ajudando o Ministério Público do Trabalho, porque essa campanha é muito para isso também. Ela vai até o ano que vem, até junho a gente ainda vou aparecer aqui sempre. Eu tento variar o cabelo, trazer gente diferente, o pessoal se animar aí, mas enfim. Convido vocês a lerem os materiais. A gente publica sempre na Vogue, na JQ, na Glamour e na Casa Vogue matérias sobre o que a gente conversa aqui. As lives ficam salvas, né? Convido vocês a seguirem a professora Débora, a acompanharem o trabalho da Luísa e das outras procuradoras, enfim, que são as pessoas que estão fazendo um trabalho de formiguinha, mas movendo aí grandes coisas, né? Meninas, muito obrigada. Obrigada demais, não só pela contribuição técnica de vocês, que é algo muito valioso, mas pelo tempo. A gente está em dezembro, as pessoas estão enlouquecidas achando que o mundo vai acabar dia 31 de dezembro. Então, tempo neste momento é algo muito generoso de oferecer. E sigam contando com a gente nessa batalha. Eu tenho certeza que eu falo pelo time Vogue, né, pela Condenaste e por mim também, e por quem está nos assistindo, porque essa não é uma batalha de um exército único. Muito obrigada pela oportunidade, viu? E sigamos aí lutando em prol do combate ao trabalho infantil. Por favor. Eu também queria agradecer, foi uma experiência super gostosa estar aqui com vocês nessa 1 hora. Me senti muito honrada com esse convite, de estar do lado aqui de 2 mulheres tão importantes aí nas suas lutas e que aprendi agora um pouquinho mais sobre os seus trabalhos, né? Admiro um pouquinho mais. E eu queria finalizar dizendo que uma coisa que a Lia falou é esperança, né? Que a gente tem esperança de que as coisas vão mudar. E aí eu queria citar aqui um grande pessoa, o grande nome da educação no Brasil, né? Que é Paulo Freire, que fala que esperança não do ato de esperar, mas do ato de esperançar, né? Que é da gente construir, da gente ir à luta, da gente não desistir, de fazer algo novo, né? E vocês já estão fazendo e que continuemos fazendo juntos enquanto sociedade, buscando aí garantir os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Boa noite, queridas. E, pessoal, nos vemos em janeiro, quando tem live de novo, mas eu não lembro o assunto, gente. Muita coisa em dezembro. Até lá. Obrigada.